Pornografia, prostituição e hipersexualização são pautas que colocam alguns grupos feministas e conservadores lado a lado. Mas o que diferencia esses discursos quando o assunto é a autonomia das mulheres sobre seus corpos e sua sexualidade? Neste vídeo você vai entender o que é moralismo e discurso conservador na luta das mulheres por direitos sexuais e reprodutivos. Sim, mulheres são diversas. Não à toa o próprio feminismo, o movimento que luta por igualdade social, política e econômica da mulher, se divide em correntes. Porém, para além de recortes de gênero, classe e raça, é preciso entender que há uma questão que une todas nós. Nós, mulheres, somos diversas, somos muitas, mas tem uma coisa que nos une. Nós somos as fêmeas da espécie humana, portanto, é dentro do nosso corpo que a reprodução acontece e que a vida começa. Essa que é uma função biológica foi apropriada e transformada numa função social, que é a maternidade. E é a partir desse momento histórico e dessa transformação que surgem os papéis sexuais e o controle social do corpo e da sexualidade femininos. Se libertar dessas amarras sociais e conquistar a autonomia de nossos corpos no que diz respeito a direitos sexuais e reprodutivos são lutas travadas há anos por movimentos de mulheres. O questionamento de algumas linhas do feminismo não é se a mulher tem ou não direito a fazer o que quiser com o corpo, mas como a sociedade machista usa o corpo feminino como instrumento de controle, opressão e produto de venda. Daí a importância de entender o que diferencia um discurso conservador de um progressista, quando o assunto é o livre acesso da mulher à sua sexualidade. Ora, se a gente vai pensar de forma crítica sobre a etimologia da palavra conservadorismo, conservar, né? Se durante muitos séculos as mulheres estão realizando exatamente esse mesmo papel, será que o posicionamento feminista crítico a esse papel é que é conservador? Se o propósito do próprio conservadorismo é a conservação, né, de um dado comportamento, de uma dada moral, de uma dada representação, porque a conservação, né, dessas bases é fundamental para a manutenção da estrutura de uma sociedade. Então, o papel do conservadorismo, né, é de conservar esses atributos para manter intacto o funcionamento de uma dada sociedade. Só que esse comportamento, ele já existe há muitos séculos, né, antes do século XXI. Então, o que nós, feministas, queremos trazer para o debate é a perspectiva crítica do modo como a representação social das mulheres na arte, na mídia, nos livros, como isso impacta decisivamente o modo como nós somos vistas na sociedade e o modo como nós somos tratadas. Há também uma grande confusão de conceitos quando o assunto é moral. Afinal, como distinguir moral e moralismo dentro desse debate da sexualização dos corpos femininos? Existe uma diferença muito grande entre moral e ética. A moral, ela se insere dentro de um contexto cultural, né, social, político e temporal. Então, a moral, ela é reflexo, né, das leis e normas que são socialmente aceitas. Quando nós criticamos, né, a hipersexualização das mulheres, nós não estamos sendo moralistas, porque na nossa moral social, essa representação ela é aceitável. Né? Na nossa moral social, a hipersexualização das mulheres, ela não é só aceitável, como ela vende muito bem. Né? Então, ou seja, ela está de acordo com essa moral, que é uma moral masculina. Né? Nós aqui estamos sendo éticas. A ética, né, ela nem sempre, e na maioria das vezes, diga-se de passagem, nem sempre ela está de acordo com a moral. O posicionamento ético, ele é, sobretudo, um posicionamento crítico, porque ele visa, né, o bem comum. A ética, ela visa o bem comum. Ora, se dentro dessa sociedade no qual nós vivemos, onde a dominação masculina ela é extremamente forte e se manifesta em todas as esferas da sociedade,
criticar uma representação feminina que acaba, de certa forma, trazendo prejuízos, né, às mulheres enquanto coletivo, não é um comportamento moralista, mas um comportamento ético que visa a emancipação feminina, né, de todas essas representações sociais e de toda essa violência simbólica do patriarcado. Então, o nosso posicionamento é um posicionamento crítico, mas ele não é um posicionamento moralista. Muito pelo contrário, é um posicionamento que está criticando, né, essa moral social que é uma moral masculina. Se a sexualização excessiva dos nossos corpos é alvo de tanto debate, qual é o caminho então? Então, a gente tem ainda um grande caminho a percorrer. E aí eu diria que o lugar do feminismo é esse, o de imaginar uma outra sociedade possível em que as mulheres definem o que querem e para onde vão. Para mais vídeos como este, acesse o nosso canal em.com.br/praentender.